Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Como foi a aulinha da semana passada? Vocês gostaram? Foi sobre missões, não é verdade? Eu quero ouvir depois de vocês, hein? O que vocês acharam da historinha? Se vocês entenderam, se vocês gostaram, tá bom? Depois eu vou perguntar para vocês, fechou? Bom, então vamos continuar falando sobre nosso queridíssimo Jesus. Vocês estão prontos para a aulinha de hoje? Então eu vou fazer uma oração para começar, tá bom? Então vamos fechar nossos olhinhos, abaixar nossas cabeças, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Que essa aulinha, ó Pai, possa entrar em nossos corações e que possamos, Senhor, falar para os nossos amiguinhos sobre Jesus, sobre o Senhor, sobre a igreja e que o Senhor Deus possa despertar em seus coraçõezinhos a vontade de ir na igreja também. Em nome de Jesus, amém. Aí, pessoal, vamos lá então. Nós, antes da aula da semana passada, que foi sobre missões, né? Nós estávamos falando sobre Jesus, vocês lembram? Sobre Jesus, sobre como ele andava de cidade em cidade, falando sobre Deus, sobre o amor de Deus, e muitas pessoas o seguiam para ouvir o que ele tinha a dizer. Bom, e aí, vocês sabem o que ele fez dessa vez? Ele foi lá e, assim, como eu posso dizer? Jesus foi lá e pensou assim sobre as pessoas que estavam ali, naquele momento. Como que Jesus poderia falar de uma forma que as pessoas gostariam de ouvir? Então, Jesus foi lá e quis contar uma história sobre um pastor e sua ovelhinha. As pessoas então que estavam ali sabiam muito sobre ovelhas. Então Jesus achou essa forma de prender a atenção de quem estava o ouvindo. Acho que até algumas dessas pessoas que estavam ouvindo Jesus, algumas até eram pastores, igual a historinha que Jesus ia contar, contou a eles. Bom, para então que todas as pessoas soubessem que eram amadas por Deus, Jesus contou uma história. Vocês estão preparados então para a historinha do pastor e da ovelha? Bom, antes eu queria saber o que vocês sabem sobre ovelhas. Muito bom. Elas são fofinhas? Parece algodão doce? Parece, não parece? Eu acho que parece. Além disso, as ovelhas precisam de muito cuidado, não é verdade? Elas são uns bichinhos. Elas precisam de que um pastor cuide deles, e que o pastor alimente, que guie elas, né? Pois elas precisam de grama verdinha e água para se alimentarem. As ovelhas não enxergam muito bem, então os pastores as guiam pelos caminhos certos. As encostas dos montes são pedregosas, os caminhos são íngremes e sinuosos, que são difíceis de subir. O pastor tem que levar as ovelhas por caminho que elas possam andar tranquilamente, não é verdade? O pastor também cuida da segurança das ovelhas. Ele sempre tem um cajado em mão, que é um instrumento parecido com uma bengala. O pastor usa esse cajado para levantar as ovelhas que caíram no buraco, ou escorregaram no muro, ou só tropeçaram mesmo. Existem animais selvagens nos montes e nas colinas, e nas fazendas dos pastores. O pastor então tem que ficar atento à chegada de ursos, lobos, leões, etc. e etc. Esses animais gostam de comer ovelhas. Então, o pastor ali, ele está para proteger a ovelha, né? Então, vamos ouvir a historinha que Jesus contou sobre um bom pastor? Então, Jesus contou a seguinte história. Era uma vez um pastor, que está aqui, e ele tinha 100 ovelhinhas. 100 é um número muito grande, né? Certa noite, então, ele estava aqui. Aqui está de dia ainda, né? Mas quando chegou de noite, ele foi lá e começou a contar as suas ovelhas. Vocês lembram quantas ovelhas ele tinha? 100, muito bem. Então ele foi lá e começou a contar.
2, 3, 4, 95, 96, 97, 98, 99. Pera aí. 99? Cadê a última que está faltando? Então ele percebeu que ela não estava ali. Ele disse: eu tenho 100 ovelhas e não 99. Ai, minha nossa, não acredito, perdi uma ovelha. Ela deve estar correndo perigo. Eu tenho que encontrar a minha ovelha. Então ele foi, procurou e procurou mais um pouquinho e procurou mais um pouquinho e achou a ovelhinha. Ela estava perdida aqui no cantinho. Deixa eu pôr aqui, vocês conseguem ver? Aqui, ela é meio rosinha. E ela estava aqui no canto, um pouquinho longe da onde o pastor estava com as outras ovelhas. E ele achou a ovelhinha. Foi lá então, pegou a ovelha em seus ombros e, feliz da vida, voltaram para casa, o pastor e sua queridíssima ovelha. Então ele fez a contagem de novo. Quantas ovelhas haviam agora, pessoal? 99? Não, ele achou a última. 100. Muito bem. Então haviam 100 ovelhas dessa vez. Ele ficou tão feliz que contou aos seus amigos, vizinhos, a todos da família, falando: encontrei minha ovelha perdida. Alegrem-se comigo. No fim da história, então, voltando lá para a multidão, onde Jesus estava contando essa historinha do pastor e da ovelha, Jesus disse: no céu existe alegria quando uma pessoa se arrepende do pecado e decide fazer o que é certo perante a Deus. Então, pessoal, vocês entenderam? Jesus, através dessa historinha aqui do pastor e da ovelhinha que havia se perdido, ensinou aquela multidão. E dessa forma, Jesus mostrou que Deus é semelhante ao pastor que cuida das suas ovelhas. E nós somos as ovelhas de Deus. Deus quer cuidar de nós como o pastor cuidou delas. Se uma se perde, Deus vai atrás cuidar. Se a gente não consegue enxergar direito, Deus está conosco. E se um inimigo vem nos atacar, querendo nos derrotar, Deus é o nosso pastor com o cajado nos protegendo. Então eu vou falar um versículo para vocês e vocês vão decorar, tá bom? Esse versículo está em Salmos 23, 1, que é muito conhecido. Vocês vão levar para a vida toda. É o que a gente aprendeu na aula de hoje. Lá está escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, 1. Vamos lá comigo então? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora vocês sozinhos. Vai. O Senhor e nada me faltará. Muito bem, pessoal. Então, através dessa historinha, Jesus mostrou para o povo que Deus era semelhante a um pastor. E o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pastor não deixa nada faltar às ovelhinhas. E Deus é assim conosco. Vocês gostaram da historinha de hoje, pessoal? Já pensou Jesus contando essa historinha para nós? Muito bom, né? Então até mais, pessoal. Semana que vem nós teremos mais uma historinha bem legal. E agora eu vou terminar de pintar a minha ovelhinha. Vocês gostaram dela? Ela tá meio rosa, laranja. Ela se perdeu, mas eu cuidei dela. Assim como o pastor cuida da ovelha e como Deus cuida de nós. Tá bom, pessoal? Até mais, tá? Até mais. Beijo, beijo, beijo.